Neon Genesis Evangelion é uma obra de referência. De sua estreia em 1995, sua temporalidade é de tamanho desigual com a maioria das propostas das animações atuais. Sobre um futuro distópico, com a humanidade quase em extinção luta com a ajuda de robôs biomecânicos Evas contra criaturas chamadas anjos. Shinji Ikari, o protagonista, sai de sua vida monótona no interior para pilotar a unidade Evas 01. Seguindo Ikari, o comandante supremo da Agência de Segurança Especial NERV, qual o abandonou, Shinji a princípio, e os demais personagens refletem sobre as questões humanas que os atormentam nesse cenário pós-apocalíptico: identidade, solidão, relações familiares disfuncionais e questionamentos existenciais, por exemplo. Há 4 fontes principais para a história: anime para a TV, que vai de 95 a 96, o filme The End of Evangelion, que complementa a série, o mangá, de 1994 e acabou só em 2003, e a tetralogia de filmes Rebuild of Evangelion, que começou em 2017 e terminou em 2021, qual é uma reimaginação e uma expansão da série. Há e não há muito a se dizer sobre anime, a depender da sua perspectiva. No fim, além dos reais comuns, a obra permite uma interpretação pessoal. Eu sou o Vitor. Eu sou o Vinícius. Nós somos o V2Cast. O dilema do ouriço, muitas vezes associado ao filósofo alemão Arthur Schopenhauer, é uma metáfora que descreve a busca por intimidade e proximidade interpessoal em contraste com o medo da dor e do desconforto que podem surgir dessas relações. Assim como os porcos espinhos, que desejam se aquecer uns aos outros no inverno, mas precisam manter uma certa distância devido às suas espinhas afiadas, os seres humanos enfrentam o desafio de equilibrar a busca por conexão emocional com a necessidade de proteger sua vulnerabilidade. Esse dilema ressalta o conflito inerente da busca por relacionamentos íntimos, destacando a tensão entre a solidão e os riscos emocionais envolvidos na busca por calor humano. O traje cômico de Evangelion é que foi necessário anjos, entidades cósmicas, catástrofes globais, bilhões de pessoas e dinheiro para que os personagens entendessem que não podem fugir da dor. Eva é uma obra-prima, sobre que os robôs de carne e anjos bizarros está uma discussão sobre como é ser humano. Entendemos no fim que não é escapismo, é antecipação da dor que deu certo. Minha interpretação pessoal com essa obra é que, de longe, Neon Genesis Evangelion é o meu anime favorito, mas ao mesmo tempo é um dos que mais me faz parar pra pensar sobre mim mesmo, ou tão mais íntimo, sobre as coisas que fujo, sobre as coisas que escondo e me dedico. É um anime que é rápido de se assistir quando a gente fala sobre o desenvolvimento da história, sobre diálogos e a quantidade de episódios. E, ao mesmo tempo, ele é recheado de simbologias, significados religiosos, culturais, até mesmo palavras de outras línguas e figuras de linguagens, que foi encabeçado tudo de uma maneira tão cuidadosa, tão zelosa, para que fizesse sentido, para que fosse claro e para que não fosse difícil. A gente tem o exemplo do cordão umbilical, que logo vocês vão conhecer, ou o canto de terror absoluto, que eu vejo como a barreira que a gente exerce para limitar ou afastar o outro de uma forma de preservar o nosso íntimo. Ou até mesmo a gente acaba vendo adolescentes estão descobrindo que é adolescência e se veem dentro de um outro corpo maior que o corpo, falando sobre sexualidade e como é essa descoberta da puberdade, como é encontrar esse novo corpo e as mudanças que eles encontram no dia a dia, né? E essas questões as quais passei e passo é o que mais bate forte toda vez quando eu assisto ao dilema do porco espinho. E, cara, eu te agradeço muito por você ter escolhido esse tema, porque se não fosse esse tema sobre esse anime, talvez eu não me dedicaria tanto assim sobre Neon Genesis Evangelion. Obrigado, é um tema muito bom mesmo. É um anime que, como eu disse, não há proposta igual atualmente. Existe Darryl Franks, só que eu acho que a proposta é diferente. Mas como o Evangelho foi, o Hideaki Anno pensou aquela série, como ele quis passar todo o sentimento que é ser humano sobre essa perspectiva catastrófica pós-apocalíptica, eu acho algo irado. Eu prevendo assim o spoiler entre nós dois e pro nosso público, eu acho que se a gente for falar de Darryl Franks, vai ser uma briga generalizada nesse episódio. Ok. Mas enfim. Conforme você foi assistindo o Gênesis, o que faz a sua vida você assistiu e como afetou, a sua perspectiva do mundo? Como você olha o mundo depois de ter visto o Evangelho? Como você refletiu no seu cotidiano? Porque a proposta do podcast é falar como os animes refletem no nosso cotidiano, como eles afetam a nossa forma de ver a vida, não é? A primeira vez que eu assisti Neon Genesis Evangelion, tinha coisa de 10, 12 anos. O Beto me entregou alguns DVDs só de Neon Genesis Evangelion e falou, cara, assiste lá, é legal e tudo mais. Eu não entendi nada de primeira e achei muito louco aquela luta. Confesso que nos 2 últimos episódios, da primeira vez que eu assisti, eu dormi. Eu não entendi, eu fiquei perdido. Mas, enfim,
Eu demorei muito pra entregar o CD, que me deu tempo pra assistir de novo e assistir de novo. Eu me via como qualquer um dos 3, aliás, os 5 pilotos, que no final do anime são 5 pilotos, dentro de um robô, né? Eu me via dentro de mim mesmo, tentando me encontrar com as questões que eu enfrentava do lado de fora, sobre moda, sobre cultura, sobre gosto, sobre socialização. E não, Gênesis, ele não disse nada sobre isso, mas ele me ajudou a enxergar. Eu sempre vi e sempre entendi que Shinji fugia muito de todo o rolê. Aí me lembra até Hamlet. Eu vejo o Shinji como um cara que ele fala assim, o próprio criador: eu não quero ser o herói, eu não vou ser o herói. E o criador fala: você vai ser o herói. Ele é o herói. E a gente vê essa relação do Shinji com o pai dele. Ele é taxado como o cara que só faz o que os outros mandam fazer, como se não tivesse vontade, mas ao mesmo tempo ali mostra toda a sensibilidade e toda a preocupação. Shinji é o único que ele entende o que é o peso de ser um piloto de um Eva durante o apocalipse, e no fim, Shinji é quem confronta a decisão final, e é ele quem toma a decisão de tudo. Então, desde o início do terceiro ataque, Shinji é quem sempre soube, não o que estava fazendo, mas soube o que era o que ele estava fazendo, a importância daquilo e a responsabilidade que aquilo trazia. Como um garoto medroso, ele só fugia, e eu me vejo assim também. Já fugi de muitas questões. Às vezes eu ainda fui para me preparar, ou simplesmente porque eu não quero lidar com aquilo naquele momento, ou nunca. Mas estamos todos debaixo do mesmo sol, e se o sol volta, as questões também voltam. Interessante. Comigo foi parecido. Eu lembro de ver Gênesis Evangelion em 2 momentos da minha vida. Quando eu tava no fundamental, lá no começo, quando eu comecei a entrar em contato com os animes, depois de ver os clássicos, eu vou ver Gênesis Evangelion, por causa de um colega que me recomendou. Primeira vez, assim, foi algo assustador, porque Shinji não é o protagonista comum de um shonen, por exemplo, onde a gente vê que, cara, se tivesse o Asta, o Luffy, o Eren com um robô gigantesco, eles iam amar lutar, sabe? Tipo, caraca, pô, entende? Que irado, mas o Shinji é um protagonista complexo, sabe? Porque ele luta com o robô não porque ele quer, sabe? É porque ele sente uma culpa se não lutar por um robô. Porque, por várias questões. Primeira vez, o primeiro momento, porque ele quer ser aceito pelas pessoas, ele quer receber elogios do pai dele. E depois porque os colegas da turma dele falam que se ele não lutar, os amigos dele vão se ferrar, vão se fuder. É por isso que, tipo, literalmente, o Shinji tá lutando com o robô. Ele vai seguindo nessa monotonia, sempre tentando fugir, sempre em se olhar de desprezo pra si mesmo, achando que pra ele ser aceito, que para as pessoas gostarem dele, ele tem que fazer o que os outros mandam. E a princípio, quando eu vi essa primeira vez, eu não gostei, tipo, pô, caraca, não, mano, eu tô vendo aqui Naruto, One Piece, o cara sempre animado, tá ligado? E o Shinji, um protagonista tão distorcido, com uma memória tão distorcida, um olho tão pequeno sobre a realidade do mundo, até egoísta, se você for parar pra pensar. Falei, caraca, não, o que é isso? Eu assisti até o final, fiquei, tipo, depressivo pra caramba, porque a energia dos episódios pra um adolescente pode deixar você com um baixo astral, assim, muito grande. E depois, quando saiu os filmes, o fim da tetralogia, o filme Você Não Pode Fugir da Dor, Rebuild, assisti a série, vi os 4 filmes e tive uma perspectiva diferente sobre a série. Porque uma série fala sobre ser humano, como a gente tenta escapar da dor, como a gente, em olhos pequenos, sobre a realidade, como a gente vive num sonho, como a gente vive numa fantasia de que tá sozinho no mundo. E isso mudou a minha perspectiva, entende? E essa é mais ou menos a minha relação com o Evangelho. E como você acha que, olhando assim, pros 5 personagens, você tem lá o Shinji como o cara da alta versão, o cara que não gosta de si mesmo, o cara desmotivado, sem autonomia. Você vê a Asuka, uma personagem já mais clássica, né? Aquela clássica de tsundere, não sei o que quer chamar a atenção e que quer ser validada a qualquer momento, sabe? Cresceu sem pai, provavelmente, também. E se você percebe quando ela quer uma validação dos homens, não necessariamente do Shinji, mas do cara que eu esqueci o nome agora. E você tem a Rei, realmente, que é uma pessoa vazia, tá tentando entender o mundo ainda, como se fosse um bebê, sabe? Você tem a Misato já, uma mulher mais... também com seus problemas, que também foge. Porque se você parar pra pensar, todos os personagens de Neo Genesis fogem de alguma coisa. Alguma espécie de escapismo pra não lidar com as coisas. Por exemplo, o personagem que eu gosto muito é a doutora. A doutora do Mag, por exemplo. Que ela, literalmente, ela se doa ao trabalho pra não ter que lidar com as emoções dela, por exemplo. Então, começando pela Rei, a Nami, cara, ela é o personagem que
3, 4 vezes que eu assisti, eu sempre tive a impressão que ela tava ali só preenchendo o quadro. Precisava de alguém para que Shinji se sentisse culpado ao ver alguém fragilizado, e ela era a pessoa escolhida para ser a pessoa fragilizada e destruída, tendo que se sacrificar, a ponto de comover Shinji, né? Na boa, não dá pra dizer que foi tudo por acaso, foi tudo muito bem proposital. No primeiro episódio, quando Shinji é recrutado e ele chega lá e vê o pessoal correndo com a Rei porque ele não quer pilotar e mano, de repente ele, sabe, fala, não, eu tenho que ir porque senão ela não vai conseguir, ela vai morrer, vai todo mundo morrer, né? Eu vejo a Rei mais como um personagem que ele dá espaço para que os outros personagens existam, e é um personagem também que ele não é enigmático. Aliás, ele é simples e tão vazio, né? Ali pro episódio 14, se eu não tô enganado, 13, 14, tem uma recapitulação de todas as batalhas, uma descrição muito rápida, e aliás eu amei essa descrição de todas as batalhas e o que ela trouxe de diferente pro anime até aquele ponto, e depois dali pra frente é um poema da Rei falando sobre a existência dela e questionando quem ela é, né? Primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, mas esquisito, como ela não sabe quem ela é, e ela não esboça reações, ela não esboça sentimentos, a não ser que ela esteja com o Ginko, né? E mano, como uma garota que não tem a menor ligação com o cara, sabe, tem tanta afetividade, se manifesta de tantas formas assim, só com ele, né? Eu criei várias coisas na cabeça, mas hoje eu consigo ver ela como um personagem que ela é como uma lança. Ela vai acertar um ponto só, de maneira precisa, e vai atravessar. E vai fazer todo efeito quando tiver que fazer efeito. Falando da Asuka, meu Deus do céu, que personagem chato, Victor. Como eu não lembrava o quanto eu odiava a Asuka. E aliás, como ela foi feita pra ser odiada. Porque em todo episódio, se a gente prestar bem atenção, ele vai levar a gente pra um extremo de sentimento. Mas depois, no próximo episódio, ele vai vir como uma lapada violenta pra te jogar pro outro extremo. E aí você consegue ver as várias facetas do personagem. Então a Asuka, ela chega querendo sim a atenção, chega querendo ser a popular, querendo ser a majestosa, porque na Alemanha ela era a única criança e ela tinha uma, sabe, né? Ela se acha o prodígio, se vende como prodígio e no fim das contas é bosta nenhuma e ela sabe disso. Só que ela precisa de afirmar o próprio ego, ela precisa desse sentimento de olhem pra mim porque eu tô aqui e vocês precisam prestar atenção em mim. Eu sou a salvadora da pátria. Quando a gente sabe que a única coisa que ela faz é irritar a gente como telespectador e irritar também todos os outros no desenho, né? E quando lançou Deadpool, e aí ele quebrou a quarta barreira do cinema falando com a gente, né? Eu acho que o Gênesis Evangelho fez isso muito antes com a Asuka irritando a gente, porque o jeito que a aparição dela e as falas dela conseguem mexer com as nossas emoções, tanto com a situação quanto com ela se manifestando por alguma coisa. Por exemplo, no episódio 11, se eu não tô enganado, em que chega um Eva, a cidade toda fica sem luz e a Merve agora tá fritando, tá um forno, tá muito quente e, mano, não tem energia. Como é que eles vão pros robôs? E aí os três se juntam pra pegar uma saída de emergência e fazer o caminho aonde a Rei sabe, mas a Asuka, ela quer ser a bozona, ela quer, sabe, irritar, ela quer aparecer, ela quer chamar a nossa atenção e a atenção do Shinji. E aí ela começa a diminuir todo mundo que ela vê pela frente, começa a falar mal da Rei, começa a maltratar o Shinji, sabe? É uma agressão fodida e desnecessária só pra limitar o próprio ego, quando no fundo a gente consegue ver bem o tamanho da fragilidade dela, justamente por ela fugir das próprias questões. Como você disse, todos fogem das próprias questões. O Shinji, cara, é aquilo, né? Ele é o cara que não quer lutar, mas ele luta porque ele se vê obrigado. Ele por várias vezes é dito no anime que ele é o tipo de pessoa que faz aquilo que manda ele fazer. Ele é tido como uma pessoa sem vontade, sem desejo, ou uma pessoa que foi jogada ali e que é obrigada a viver daquela forma em que eles disseram: mate, lute, atire, sincronize, entenda, busque. Então esse é o Shinji. Ele se faz como um nada, ele se desfaz de si, dos seus valores, das suas intenções, para poder servir, para poder entregar resultados, para poder chamar a atenção do pai que abandonou ele depois da morte da mão, né? Então
ele não tá ali porque ele quer, ele tá ali porque ele se vê obrigado a lutar, se vê obrigado a treinar, se vê obrigado a aguentar a chatice da Asuka. E meu Deus do céu, eu fico assim, sabe, mais irritado com o Shinji pelo fato dele ser literalmente um saco de pancada pra todos os lados. Pros anjos, né, ele é quem mais luta contra os anjos e toma um sacode lindo. Da Asuka, que precisa alimentar o seu ego, ferindo o ego de outra pessoa. O Shinji é o alvo favorito dela. E de todos os outros acontecimentos em que ele simplesmente fugiu da sua vida. Fugiu pra não ter que dar atenção, pra não ter que lidar. Só que, como o Hamlet, tudo que acontece, todas as questões que o Shinji foge, elas encontram o Shinji. O Shinji não tem saída a não se lutar. E quando ele luta, ele vence. Mesmo não querendo ter vencido aquilo. Mesmo como se a morte fosse a melhor coisa possível pra ele. Não tem como eu descrever o meu olhar sobre Shinji de outra forma. Ele foge a ponto de querer perder toda a vontade de existir, mas ainda assim ele consegue existir, porque ele se vê culpado quando ele pensa na ausência da sua existência pro meio que ele está inserido. Quando o criador de Evangelho foi perguntado quais histórias que ele não gosta, ele fala que as histórias que ele se vê. Eu acho que Neon Genesis fala muito sobre isso. Todos os personagens ali, é fácil se ver neles. Talvez por isso, a gente os odeie. Não dizendo que você pareça com a Asuka em nenhum momento, mas Asuka e Shinji são os mesmos. O que diferencia os dois, a forma como eles reagem a isso. Os passados dos dois são muito parecidos. Diferentemente da Asuka, o Shinji é mais retraído, é mais a dele. Ele tenta fugir ficando quieto, ficando parado, não demonstrando. Já a Asuka, ela quer demonstrar, ela quer forçar a identidade dela no mundo. Pensando de um lado mais científico, assim, Shinji tem essa personalidade, essa perspectiva. Asuka também disfuncional da realidade, por causa do contexto que eles nasceram. Shinji foi abandonado da mãe cedo, a Asuka viu a sua mãe morta, sabe? Esses personagens cresceram com essa cabeça disfuncional, com essa perspectiva disfuncional da realidade. Quando a gente fala que eles estão querendo fugir da realidade, se pensar que eles estão querendo ver um sonho. E nem o Gênesis Evangelion, o sonho é representado, o desejo, a felicidade é representado como algo carnal. Algo carnal com um toque físico. Isso que se demonstra muito nas personagens mais adultas, como a Misato, doutora. Ou elas se apaixonam, elas se deitam pro outro protagonista, pro outro personagem. Esqueci o nome agora. Ai, que droga. O personagem, o cabeludinho lá, que a forma de fuga dele é plantar, né? Ele prefere ter as colheitas de alface. Ele prefere plantar, ser jardineiro. Essa é a forma de escapismo dele. Sobre isso, essa disfuncionalidade, esse pensamento disfuncional que as personagens têm, que o Shinji, que a Asuka tem. É isso que vai se mudando, isso que vai se moldando ao decorrer do anime. O Shinji vai começando a reagir melhor ao comportamento da Asuka. A Asuka vai começando a ter uma ambiguidade com relação ao Shinji, perceber se realmente gosta dele ou não, porque ela se encontra nele. Isso que é engraçado. A Asuka é tão chata com o Shinji porque a Asuka sabe que o Shinji é como ela, é igual ela. Porque ela vê o mundo por ela mesma. Assim como todos os personagens, um ego muito grande vê o mundo pela perspectiva só deles. No final, quando o Shinji vê o mundo pela perspectiva de todo mundo, por olhos que não são deles, ele finalmente se entende o motivo de tudo, entende? Esse é o motivo por qual eu não odeio a Asuka, a Rei e o Shinji. Por isso também que não odeio o Shinji nos momentos mais miseráveis dele, como a cena do coma da Asuka. Porque como você mesmo disse, no Evangelho, tenta mexer com a sua emoção pra de repente um bom momento inesperado, taca uma surpresa que você não espera. E é sobre isso. E também outra coisa que eu queria comentar, a história mais velha do mundo, no Evangelho. O que a gente quer é gostar de alguém e que esse alguém goste da gente também. Porque é totalmente sobre desejo, sobre alguém olhar pra si mesmo e falar, alguém olhar pra você, falar que te vê, tá te vendo ali, entende? Além dos seus próprios olhos. E é isso que acontece quando o Kaoru, não vou dar spoiler agora, mas um anjo é a forma de humano, olha pro Shinji e é vulnerável com o Shinji. Fala de verdade o que sente por ele. Fala que o ama, fala que o entende. Por isso o Shinji se apaixona por ele. Porque o Kaoru é um dos únicos personagens sincero consigo mesmo ele não sendo humano, é vulnerável, entende sim, ele se entrega. Esses três personagens são como personalidade geral sobre todos os adolescentes, sobre todas as pessoas que vão ver esse anime. Elas vão chegar ali, ou na Shinji, ou na Asuka, ou na Rei, ou na Misato, ou até mesmo no Gendo, vão falar, caramba, eu tenho que me confrontar, eu tenho que entender a mim mesmo, eu tenho que sair do sonho, eu tenho que sair da fantasia de que eu sou um coitado no mundo, eu tenho que sair da fantasia de que eu sou o herói da autopiedade e enxergar o mundo, entender minhas dores, entender que eu vou dormir no sofá e ninguém vai me levar pra cama. E entender que eu vou ter um dia ruim, que isso não é o fim do mundo. Entender que as pessoas não
não vão gostar de mim pelo que eu sou. E tá tudo bem. E eu acho que essa é a mensagem primordial de evangelho. Você sair dessa fantasia conveniente, que é estar sozinho no mundo, começar a entender a si mesmo, entender o seu próprio valor e continuar vivendo. Primeiro, vamos lá. O personagem que nós esquecemos o nome é o Kaji Hyoji. Ele é um ancia, também é um oriente duplo, é um maldito, é um garanhão também no meio de tudo. Você percebe como em Neon Genesis as personagens femininas, praticamente, têm esse ar de fragilidade sexual com relação aos protagonistas e de repente elas são muito fortes sobre isso, são líderes, são grandes cientistas, mas no fim elas sempre se caem pelo deleite masculino do prazer. Até com as personagens masculinas mesmo. Sim, eu acho isso muito engraçado, porque o oposto consegue bater no ponto fraco. O nosso igual, a gente rivaliza, então a gente protege o nosso ponto fraco, e isso não é sobre só sexualidade ou sobre que a gente possa estar afim ou não. É sobre mais uma questão de jogo de interesse, aquilo que vai satisfazer a gente dentro do outro que a gente vê. E aquele outro que é completamente oposto a nós, a gente consegue enxergar. E quando a gente enxerga, ele começa a encontrar mais o nosso ponto fraco, né? Eu tenho uma pequena ideia que expressa tudo isso, que é assim. E se eu não me engano, é baseado em Sá, tem que dar uma olhada depois. Sou muito preguiçoso desse tipo de coisa mais. O inferno são os outros, porque até diante, sim, ouvir, dar atenção, me dispor, criar uma ponte, um laço, uma interação com o outro. O outro é complicado, sim, e eu julgo. Eu me interesso, eu vasculho tudo sobre o outro à medida que ele se apresenta. Eu o conheço, eu torno essa ponte mais visível, mais segura, à medida que há uma conexão, uma certa constância. Mas à medida em que o outro deixa de ser o inferno, eu me torno o próprio inferno. E quando vejo isso, é quando me questiono, me conheço, me vasculho, não me reconheço. Quando às vezes me deixo influenciar pelo outro devido à ponte estabelecida e à constante troca de ser. Me pergunto o que há ainda, o que reconheço em mim, o quanto as minhas atitudes, meus pensamentos são apenas meus, puros e genuínos, quanto tenho que fugir de mim e do que eu realmente faço com que eu seja eu mesmo. Muitas vezes fujo de mim mesmo, tentando me confrontar também os meus problemas, os meus dilemas, e eu não consigo fugir para sempre, eu não consigo me recuar o suficiente, mas eu consigo me preparar, mesmo que dê tudo errado, logo vai dar certo, porque não é sobre força, não é sobre estar de pé, é sobre como lidamos com tudo isso, é sobre como lidamos de nós mesmos, vendo a nossa figura, a nossa própria imagem e o nosso fraco, a nossa fragilidade no outro. Conheço essa filosofia. Exatamente sobre isso. Os pernas são os outros. Mas isso tem até um pouco de ego também. Claro que a mensagem é mais complexa do que isso, mas entrando no contexto do que a gente tá falando aqui, é achar que nós somos os protagonistas do universo, não é? É aquela frase de coach, né? Você é o protagonista da sua própria história. Mas enfim, não passa de heróis de alta piedade. Sim. E aí vem o Shinji, né? Que é aquilo que você falou. Ele não quer ser um herói. Tanto quanto é apresentado para nós no desenho, quanto na criação dele. Se eu pudesse ver criatura e criador, Shinji e seu criador ali discutindo, estaria os dois sentados um de frente pro outro e Shinji argumentando que ele não tem que ser o herói daquela obra. Colocasse a Rei, colocasse a Asuka, já que ela quer tantos holofotes, mas não ele. E que ele não merecia ter tanto destaque, assim, entre uma interpretação minha de criatura e o criador, sabe? E ele é completamente adverso, e ele é completamente digno de pena, como quando a gente não consegue nos proteger de nós mesmos, quanto aquelas questões que são essenciais a serem resolvidas, a serem cuidadas, a serem tratadas, e que a gente permite com que os nossos medos e traumas se proliferem, tomem espaços maiores na nossa vida, e de repente a gente lida com aquilo, sabe, do nada, como se você estivesse fazendo compras no centro e aquela questão aparece na sua frente, tudo para, você perde o ar e, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo fugir, eu tô de mãos atadas. Mais alguma outra reflexão sobre Neon Genesis? Cara, se você ficar pedindo reflexão, a gente vai passar 3 dias refletindo sobre. Não, de fato, como eu disse, há muito e não muito a se dizer sobre Neon Genesis Evangelho. Vem da sua interpretação pessoal sobre. E que em Neon Genesis, você não precisa entender sobre cabala judaica, você não precisa entender sobre o espírito do Mar Morto, você não precisa entender sobre numerologia, astrologia ou qualquer outra coisa, você só precisa estar disposto a entender os próprios personagens e os conflitos que cada episódio traz. Você só precisa estar disposto a querer realmente a assistir e interpretar de uma maneira justa e correta
tudo que ele traz pra gente, porque se você olhar bem, as questões são analogias a coisas que a gente passa pelo dia a dia. Bom, e também está preparado porque o ambiente é muito pesado, assim. Se você se entregar de todo, você vai acabar sentindo um pouco mal. Afinal, se você entrar da forma errada, ou você ir a pulso. É aquele suco bem dado na boca do estômago. Indo pro finalzinho aqui do podcast, com esse tema que a gente vai aprofundar em podcasts futuros, há muita coisa em específico, talvez um podcast para cada personagem e cada passagem, quem sabe. Então, indo aqui pro final, eu queria que você resumisse a sua experiência com o Evangelho em uma frase, uma sentença. Quando eu vi o Evangelho, caramba, Vitor, você não gosta de um, né? Posso começar então? A minha experiência com o Evangelho em uma frase, em uma sentença, seria: se vejo um mundo só com meus olhos, o que enxergo é apenas minha perspectiva, não a do outro e não é realidade. Um sonho é uma fantasia conveniente. Certo. Pra mim, então tá, vamos lá. O meu ego se satisfaz da vaidade que você o alimenta, porque é tudo sobre mim. Mas, no final das contas, a única coisa que eu de fato quero é estar sozinho comigo mesmo, porque assim eu não dou espaço para ter que me confrontar novamente e me ver perdido naquele inferno que eu fui. Pesado, né? Então, como sempre, no hábito dos nossos episódios finais, momentos finais, a gente tem nosso momento de ódio repulsivo, ódio primal, ódio primitivo, ódio descritivo, como o Vinícius disse no podcast anterior. Então, qual seria o seu momento de ódio final de hoje? Ódio primal, final, descritivo, repulsivo, ódio, apenas desgosto por qualquer coisa. Ações líquidas, mas o problema é que eu não tá no meu controle. Relações líquidas. Bom, já que é sobre relações líquidas, tenho raiva de pessoas líquidas. Pessoas incisas, inconcretas, mas não porque elas estão crescendo ainda, porque elas gostam de ser assim, gostam da confusão, gostam de ser confusas, gostam de não ser coerentes, gostam de não ser concisas. Como é o Shinji, que tem um passado problemático e teve a sua mente essa perspectiva disfuncional. A pessoa ela só quer ser assim. E existem pessoas desse perfil que se colocam em doenças, que se colocam em sintomas, transtornos, tudo pra não parecer real, parecer alguém surreal. Entraria no ego, seriam facilmente dissolvidas. Exatamente, elas escolheriam entrar no sonho. Bom, quem tá dizendo provavelmente não vai entender, mas se vocês virem até o final, vocês vão voltar aqui e vão entender o que está querendo falar sobre isso. Para a pipoca e Guaraná, que o negócio é louco. E então, falando sobre isso, eu recomendo vocês primeiro verem a série de TV, depois a tetralogia, porque a tetralogia tem um final diferente da série de TV. Assistir a série de TV e como vocês vão ficar ali travados nos 2 últimos episódios, que é um debate interno, né? É um teatro sobre o teatro. Olha aí de novo, quebrando a 4ª barreira. Assistam também o filme The End of Evangelion, né? Ele vem no mesmo tom, tanto quanto íntimo, tanto quanto discutivo sobre o personagem, mas a discussão agora ela é externa, ela é do lado de fora da cabeça do personagem, então as atitudes e as decisões que ele toma ou que são empurradas a ele. Exatamente, você pode interpretar os episódios 25 e 26 como a psicanálise do Shinji e os episódios e o The End of Evangelion, o que acontece por fora. O ataque à Nerve e toda aquela brutalidade. Já se viu que a brutalidade maior é dos humanos, não dos... Mais uma obra que critica a humanidade e a sua brutalidade. Eu gosto disso. Então a gente fica por aqui, lembrando que eu sou o Vitor. E eu sou o Vinícius. Nós somos o V2Cast. Até.